Mecânica quântica! Quantum Mechanics. Mecânica quântica. Mecânica quântica. Mecânica quântica. Mecânica quântica. Episódio de hoje. E aí, pessoal, tudo beleza? Vamos para o nosso último vídeo da semana. O último vídeo sobre método variacional. Agora a gente vai fazer. Esse aqui é um programa padrão. Toda vez que quem fala de método variacional, livros, né, que falam, tratam esse problema. Em particular o Schiff, né, que ele tem uma seção de método variacional. E ele aplica. O Landau não tem nada sobre método variacional explícito, mas ele tem um problema, né, dentro de algum lugar no meio dele. Ele faz esse mesmo problema dos dois jeitos que eu vou fazer, só que eu não vou fazer dos dois jeitos de um jeito só. Então, qual o problema? O problema é usar nesse maquinário para determinar no estado fundamental, né, o alto valor e alto vetor no átomo de hélio. Só que aqui átomo de hélio é um pouco forte, porque um átomo de hélio, digamos, tem dois elétrons, né? Então tem toda aquela problemática que a gente já não discutiu, né? Não sei se você sabe ou não, de partículas idênticas, né? Na verdade, você pode chamar que é um problema de três corpos quântico. Sol, Terra e Lua. O potencial colombiano, né? Seria mais ou menos isso. Mas é um átomo de hélio, no final dos contos. E o que a gente vai calcular, ele é o resultado mesmo para o átomo de hélio. Mesmo que a gente só vai entender lá para a última parte do curso. O que seria esse átomo? Ele tem um núcleo e dois caras, dois elétrons. Esse núcleo são dois, é o que chamava antigamente de partícula alfa, né? São dois prótons e dois nêutrons. E, geralmente, quando se combinam assim, a energia de ligação é bem forte. Então, às vezes, dentro de um núcleo maior, você tem partículas alfas, né? Tem essa combinação de prótons e nêutrons, eles ficam presos dentro do núcleo. Eventualmente, quando tem um decaimento, ele sai como inteiro. Seria na época, os caras não sabiam o que era, né? O decaimento nuclear saía, que chama partícula alfa. Às vezes também saiu outro tipo de partícula, que tinha carga negativa, que chamava de partícula beta. Depois descobri que essa foi o próprio elétron. Mas tudo bem. Então, aqui Z igual a 2Z é o número atômico. Quantos prótons tem a carga do núcleo? Então, o núcleo tem carga 2, tem dois prótons, e você tem dois elétrons orbitando. Então, só para que vamos chamar um elétron, vamos pegar no centro, nosso centro de coordenada está no centro do núcleo. Então, um elétron no R1, outro elétron no R2, e R12 é a distância relativa de um elétron para o outro. Como eu não vou falar de spin e nem de partícula idêntica, simplesmente são duas, só isso, né? Partícula interagindo, as três caras interagindo via eletrostático, potencial colombiano. Esse cara tem carga 2, aqui tem carga menos 1, tem carga menos 1. O que é o Hamiltoniano para isso? Vamos assumir que o núcleo é muito mais pesado que os outros, né? Então, digamos, o núcleo tem um sistema inercial onde o núcleo está parado. Então, no referencial do núcleo, você tem energia cinética, digamos, de um elétron, energia cinética do outro elétron. Esse M aqui é a massa do elétron. Na verdade, seria, digamos, a massa reduzida, né? Mas como o núcleo é muito maior, a massa do núcleo é muito maior do que o elétron, é a massa do elétron. Então, a energia cinética de um elétron, a energia cinética do outro elétron. A interação entre elétron e núcleo. Então, aqui é Z, porque essa cara tem carga 2, né? Esse cara tem carga 1, é 2 vezes 1.
E aqui também é a mesma coisa, para o elétron-núcleo, elétron-núcleo. E esse último cara que é o problemático, é a interação entre elétron-elétron. Para que ela tenha um sinal de mais, porque aquele é repulsivo. Então, as duas interações atrativas, essa aqui é repulsiva. Esse alfa que eu chamo é Ezinho ao quadrado, 4πy0, se você está usando no sistema internacional. Ezinho é a carga do próton, ou menos Ezinho é a carga do elétron. Então, bora. Eu só reescrevi o Hamiltoniano. E olha que esse primeiro termo, vamos construir nosso problema como se fosse um problema de teoria de perturbação. Mas como a gente vai calcular o estado fundamental, a gente vai incrementar esse problema de teoria de perturbação usando o método variacional. Então, todo esse termo daqui, eu posso encarar como um cara não perturbado, um H0. Por quê? Porque esse cara se resolver. Ser esse Hamiltoniano é esse mais esse, energia cinética do elétron 1, mais interação do núcleo do elétron 1, isso aqui é um átomo de hidrogênio para o elétron 1. O segundo átomo de hidrogênio para o elétron 2. Então, seria um elétron interagindo com o núcleo, outro elétron interagindo com o núcleo. Então, aqui é um átomo de hidrogênio, aqui é um átomo de hidrogênio. Isso aí já sabe resolver. O que sobrou se chama de perturbação. Então, esse estado seria o estado fundamental do problema não perturbado, desligando a interação entre os elétrons, né, mas mantendo a interação deles com o núcleo. Esse estado fundamental, obviamente, ele é o produto direto do estado fundamental de um elétron para o outro elétron. Esse estado é que eu estou usando a notação do átomo de hidrogênio, digamos. NLM, né? Então o estado fundamental do átomo 1 é 100. Né? O Nzinho é 1, L é 0, N é 0. O átomo 2, né? Esse elétron 2 e o núcleo, mesma coisa, 100. A única diferença para um átomo de hidrogênio, né, é o Z. Quando a gente fala de hidrogênio, que seria um átomo hidrogenoide. Né? O Z não é 1. O átomo de hidrogênio seria só um próton. Aqui você tem 2 prótons no núcleo. Então o Z seria 2. Então é só fazer essa adaptação. Mas por que isso daqui tem que ser verdade? Olha que você ficou talvez meio perdido. Porque quando eu digo esse produto direto, quer dizer que a função de onda é o produto das funções de onda. E supõe que eu estou dizendo que é isso. Vamos ver que funciona. Seu H é esse cara, o H0. Você vai atuar esse Hamiltoniano que é a soma desses dois. Esse H1 do átomo hidrogenoide 1, ele só atua aqui, porque ele só é a função de x1. Então ele vai atuar aqui, vai sair energia do estado fundamental e vai repetir esse cara todo. Então você atua esse cara, deu um número e repetiu ele. Quando você atuar o segundo, ele vai atuar só no segundo. Vai dar um número, que no caso aqui é o mesmo, é o estado fundamental de novo do átomo de hidrogênio, e vai repetir ele. Então, saiu um número e repetiu, saiu um número e repetiu. Então, você vai somar, né? Vai somar os números. Então, vai dar 2 vezes o estado fundamental do átomo de hidrogênio, por isso que eu botei um 2 aqui, e esse é o estado fundamental do átomo de hidrogênio, botando um Z aqui na interação. Então, dá 2 vezes o estado fundamental do átomo de hidrogênio e repete a função. Então, é o alto estado. Deu um número e repetiu o cara de novo. É o alto estado de energia aqui para o estado fundamental. Então, simplesmente só somar as energias de cada um separado e a função de onda multiplicar. Está aqui multiplicando, já está normalizado direitinho, né? Então, esse cara com raiz e só com R1 seria o estado fundamental do átomo hidrogênio 1. E o cara com raiz aqui só com R2 seria do hidrogênio 2. Então, multiplicando os dois, aqui sumiu a raiz e essas R1 e R2 estão somando. Repare que se você pega, então, se você ignora a interação entre os elétrons, o resultado seria esse daqui. Né? Então, se eu desligo, esse resultado até é exato, mas eu estou jogando fora um pedaço do problema. Então, o resultado exato seria isso aqui. Só botando Z, esse 2 cancela, né? Bota Z igual a 2, deu 4 vezes isso. Só que o resultado experimental é esse daqui. É 12,9. Então, olha, a ordem de grandeza é a mesma, mas está bem longe, né? Aqui eu acho que mais ou menos uns 40% de erro. Então, a gente vai melhorar usando teoria de perturbação e método variacional. Né? Então, por que é importante essa análise ignorando um pedaço, né, para o que a gente está construindo? É que, então, esse cara não perturbado, ele é pelo menos um guia para eu chutar uma função teste. Então, minha função teste, eu vou pegar aquela função
do cara não perturbado, né, onde eu desliguei a interação elétron-elétron, e botar um Z efetivo, igual a Z efetivo é um parâmetro solto. Como eu botei Z efetivo aqui e aqui, ele está normalizado já, está direitinho. Então esse daqui é nossa função teste, nosso chute. Então, lembrando que isso aqui é método variacional, não tem nada a ver com teoria de perturbação, né? Mas eu estou fazendo um link, que é a teoria de perturbação, o cara não perturbado sempre me dá um guia. É bom quando eu tenho essa construção, ele me dá um guia para o que eu vou chutar, porque se eu não sei muito bem o que chutar, e eu já sei que por construção já vai ser melhor do que a teoria de perturbação usual. A gente vai ver isso de novo no final. Então vamos calcular o valor médio. Limituar aqui. Calcular o... Só pegar aqui e jogar. Então, pegou o seu Hamiltoniano, é H0 mais a perturbação, né? Interação elétron-elétron, braquetado no seu chute. Se você pega aqui, que eu fiz só para se lembrar, se você pega Z efetivo igual a Z, esse aqui vai dar o estado fundamental não perturbado, que é aquele conta que nos anterior, e aqui é a primeira correção da teoria de perturbação. Então, você faz Z efetivo igual a Z, a conta que a gente vai fazer, se no final da conta a gente terminar a conta, você botar Z efetivo igual a Z, você na verdade calculou a teoria de perturbação em primeira aproximação. As vantagens de deixar esse Z efetivo solto é que você vai minimizar ele, então vai achar um resultado melhor. Então, bora lá para o cálculo. A gente vai usar aqui, vai usar lá, o que a gente vai fazer? Ah, nenhum nem outro. Olha só, o nível está caindo, o nível está caindo. Eu não vou fazer nada. NANI? E vamos só discutir aqui o resultado. Então, o resultado que dá é esse daqui. Depois que minimizou, eu até deixei o Z solto, né, na conta, mas esse daqui é o melhor Z para você resolver o seu problema. Então, agora eu só botei para o hélio, né, bota Z igual a 2. Então, deu 10 menos 5 sobre 16. Então, ele dá 2 menos um númerozinho. Esse número é pequenininho, né? Mais ou menos o quê? 0,3, né? Então, dá quase 1,7. A questão é que é 1,69. Então, dá quase... Mas é um númerozinho menor que 2. Então, você volta lá e substitui no seu resultado, você calculou, que depende do Z. Bota esse Z efetivo, ele dá isso. Então, bota o valor, dá aproximadamente 2,85. Olha, repara que já é bem próximo de 2,9. Então, o método variacional é bem bom aqui para o hélio. Já, esse aí hoje é menos que 2% o erro relativo, se for olhar. Se você pegar a teoria de perturbação, o que seria? É a mesma, você pega o resultado que você tem lá, não minimizando, né? Mas você faz aquela conta toda e no final bota Z igual a 2. Não calcula um Z efetivo. O resultado é esse daqui. Se você deixa Z arbitrário, não minimiza, dá isso, bota Z igual a 2, dá isso. Aí dá 2,75. Olha, que é bom, tá quase 2,9, né? Mas o outro está mais perto. Para aquele resultado, o valor é maior. O número é menor, mas ele é negativo. Né? Então, esse número é maior que esse, e esse número esse número é maior que esse, e esse daqui é maior que esse. Mesmo em módulo sendo ao contrário. Então, o resultado é um pouquinho pior do que o variacional. Né? Mas ainda assim é bom. Aqui dá mais ou menos 5% de erro. Mas aqui não chega a 2. O método variacional é legal. Então, você pega aquele Z efetivo e joga aqui, né? Esse aqui é o Z efetivo, olha, você tem uma ótima função de onda para descrever o seu átomo de hélio, esse estado fundamental. Então, você pode pegar isso daqui e calcular coisas, né? Então, calcula a distribuição eletrônica, pega esse módulo quadrado e vê como é que estão esses elétrons distribuídos no espaço, calcular propriedades se você precisa, sei lá o que, qualquer coisa. Então, é um método bacana. Para átomos mais complicados, você vai precisar de chutes mais complicados, você não sabe nem fazer, se perde. Né? Aí tem todas essas construções mais... Aí vai para o numérico, né? Não dá para fazer isso com essa continha besta que eu fiz aqui. Mas o que é interessante, né, esse vai ficar rapidinho, é que então, olha o que você fez, né? Aqui tem um jeito de interpretar, igual a gente fala do oscilador, que é como se o termo quarto podia imaginar como se fosse um oscilador com a frequência mudada. Olha, como esse cara é tão bom, né? Você pode imaginar, de certa forma, como o que seria um átomo de hélio, então, né?
pode imaginar que do ponto de vista dos elétrons, de cada elétron, afinal, isso que a gente fez, né? É como se ele interagisse com um núcleo, mas é para que, como esse cara é menor que 2, o núcleo tem 2 prótons, tem carga 2. Mas o papel do outro elétron é meio que blindar o núcleo. Então, efetivamente, para um elétron, é como se ele tivesse um problema de átomo de hidrogênio, né? É só ele e o núcleo, mas esse núcleo tivesse uma carga menor. Ao invés de ter carga 2, tivesse 1,6875. Porque o papel do outro elétron é meio que diminuir a carga do núcleo do ponto de vista dele. E para o outro elétron é a mesma coisa. A gente resolveu 2 problemas, são 2 átomos de hidrogênio, de certa forma, né? Um para cada elétron, e a interação dos elétrons, você pode encarar que é como se fosse, do ponto de vista de um, a blindagem do núcleo, o outro elétron blinda o núcleo para um, e para um, o elétron blinda o núcleo para o outro. Essa é uma ideia de você entender essa ideia de fala, de blindagem e tal. Aqui um blinda para o outro. Efetivamente, como se o núcleo tivesse uma carga um pouquinho menor. Isso daqui. É o efeito do outro elétron para o elétron que você está falando. Né? Mesma coisa para o outro. Basicamente é isso, pessoal. Então já acabou. Então, na outra semana, vamos começar o assunto novo. Período de perturbação, dependendo do tempo, com o caso degenerado. Esse é bem importante, né? Principalmente para a parte para frente do nosso curso. Geralmente você tem problemas em 3 dimensões e tal, geralmente com espectro degenerado, aí você vai ter uma perturbação, tem que saber lidar com isso. Ok, galerinha? Falou, tranquilinho aí, mantenha contato e até a próxima. Fui!